Graça e paz, amém, igreja? Amém. Graça e paz, amém, igreja? Amém. Coloque em pé em nome de Jesus. Colocar em pé, abra, por favor, a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 24. De Provérbios, vamos ler o versículo 3. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência se estabelece. Mais uma vez, relembro. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência se estabelece. Oremos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós queremos te agradecer pelos teus feitos, pelas tuas ricas maravilhas sobre as nossas vidas. Deus, eu quero te pedir, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, paralisa, meu Deus, todo poder contrário neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, teus anjos, Pai, na frente, meu Deus, da igreja, meu Deus, na nave, aqui em cima deste altar, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, trabalhe em cada coração, em cada alma, Pai, em nome de Jesus, tira, meu Deus, todo o desconforto e usa-me com poder e autoridade, no nome de Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus. Glória bem forte ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, onde Satanás tem tentado muito contra a família. Diga família. Família. Tem tentado muito contra a família. Primeiro atacando o casal, colocando conflito, colocando brigas, onde quando um casal começam a discutir, os filhos vão ouvir, sim ou não? Sim. Os filhos também serão atacados. Satanás tem travado guerras nas famílias, tentando mesmo um bombardeio com afinco nas famílias, e sobretudo levando o pai e a mãe a serem negligentes com os nossos filhos. Muitos pais têm até cuidado da educação dos filhos, mas de uma forma negligente. Tem focado muito na sua vida profissional, tem focado em outras coisas, mas negligenciado com a família, que é o seu maior patrimônio. Diga maior patrimônio. Tem negligenciado. Se você sai cedo, você vai encontrar muitas mães com filhinhos puxando para levar para uma creche, levar para a escola, cedo, que seja chovendo ou não, está indo, conduzindo seus filhos ao colégio. Certo, está cumprindo com o papel de um bom pai, de uma mãe, que se preocupa para que os seus filhos venham adquirir conhecimento. Diga conhecimento. Mas nós estamos num século onde essa guerra está com afinco sobre a família. Não é errado um pai e uma mãe estar focando com os estudos dos seus filhos. Não é errado. Ao contrário, se não fizer isso, está sendo negligente. Mas, sobretudo,
nós estamos observando é que esse pai e essa mãe até tem que se olhar para com o seu filho, para com a sua filha, de levar para o colégio, ou de se preocupar com o tio Renato, ou com o tio Jones, ou com o tio João, ou seja, de logo na virada do ano para conduzir seus filhos para os colégios. Mas quando se trata de conduzir os seus filhos para a igreja, há uma negligência muito grande. Quando é para trazer para a igreja, eu não posso, eu não tenho força, eu não consigo. Diga para o seu irmão, uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual, meus irmãos, minhas irmãs. Precisamos, nós como pai e você como mãe, pedir força a Deus, porque não adianta eu ter um filho formado, com boas instruções, mas sobretudo a sua alma está caminhando a passos largos para o inferno. Não adianta. Precisamos ter um equilíbrio com o mesmo poder, com a mesma força e com o mesmo entusiasmo que você conduz essa criança para o colégio. Você também precisa ter a mesma força, o mesmo entusiasmo, a mesma inspiração para conduzir para a igreja, para trazer para a escola bíblica das crianças, cultinho infantil, ou seja, o mesmo entusiasmo. Senão, meu irmão, minha irmã, você está sendo negligente. Digam negligente. Está sendo negligente. Está sendo negligente. Ah, pastor, mas os meus filhos já são maiores de idade. Noé, ele salvou os seus filhos e não era nenhum bebezinho, eram todos já maiores de idade, porque a Bíblia diz que na arca entrou Noé, mas também entrou também as mulheres dos filhos de Noé, suas noras. Josué lutou pela sua família e pelas suas novas gerações, e ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 14 ou 15. Ele narra dizendo a parte B: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos, meu irmão, minha irmã, lutar com afinco, orar sem cessar, clamar sem cessar, jejuar sem cessar, mas lutar pela nossa família, pela salvação da sua família e da sua casa. Josué, ele não disse que era importante só a sua salvação. Ele lutou pela salvação da sua família, lutou pela salvação das novas gerações, e ele lutou com afinco para declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que nesse século a maioria dos filhos da nossa igreja e de tantas as igrejas, nós podemos observar que os filhos estão servindo para a igreja, desviados? E por que estão desviados? Por que estão fracos? O problema está no pai e na mãe. Não adianta. O problema está no pai e na mãe. Não foram o pai e a mãe disciplinados para usar a ousadia, para usar a força, para usar o poder de Deus sobre a vida deles, para dizer: meu filho, minha filha, venha comigo, esteja comigo, ande comigo, porque é assim que a Bíblia diz: ensine o seu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie. Provérbios 22, versículo 6. Ensina o seu filho no caminho que deves andar. Como eu vou ensinar, pastor? Com o testemunho. Mas se o esposo briga, a esposa briga, a contenda generalizada dentro desta casa, o que é que esses filhos estão aprendendo?
nada sobre Deus. Estou aprendendo tudo sobre a violência familiar. Estou aprendendo sobre a violência familiar. Ensinar primeiro, eu ser exemplo para os meus filhos. Todos os dias, sem exceção, da uma forma que eu oro para a igreja, eu oro para meus filhos. Esse versículo que lemos, vamos reler mais uma vez, versículo 3, com a sabedoria se edifica o que, igreja? E com a inteligência faz o quê? Mantém. Ora, você ora para seu filho. Seu filho vem para Jesus. Aí você esquece. É como aqui está o versículo. Com a sabedoria se edifica. Com a sabedoria se constrói. Mas com a inteligência nós vamos manter. Manter a oração. Toda noite. Senhor, abençoa, meu Deus, a vida dos meus filhos. Abençoa o ministério dos meus filhos. Senhor, abençoa a família dos meus filhos. Eles não têm agora, mas eles vão ter. Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre eles. Meu Deus, em nome de Jesus, livra eles das tentações. Senhor, guarda, Senhor, abençoa o futuro deles. Ou seja, eu estou mantendo aquilo que eu construo. Aquilo que eu construí. Ou seja, uma construção de uma casa. Essa igreja foi pintada há uns 4, 5 meses, aproximadamente. Ela foi pintada porque tudo precisa de reparos. E assim é a nossa família. Assim é uma casa, ela é edificada, ela é construída, mas ela precisa de manutenção. Assim é a nossa família. Ela já foi edificada, já foi construída, mas ela precisa agora com a nossa inteligência ser mantida agora aos pés de Jesus. Não podemos ser negligentes. Deus, Ele me confiou uma tarefa e confiou uma tarefa também à minha esposa. E eu preciso estar de mãos dadas com a minha esposa. Eu ajudo a minha esposa e a minha esposa me ajuda. E eu e ela vamos agora ajudar nossos filhos. Digam glória a Deus. E assim nós vamos seguir. E assim a nossa família vai continuar com Cristo. E eu vou continuar tendo a alegria de dizer: eu e a minha casa serviremos ao. Não é tarefa fácil, meu irmão. Não é tarefa fácil, minha irmã. É necessário esforço. É necessário ser ousado. É necessário ter ali a coragem de dizer: filho, quando ele vai dizer assim, não vou, você vai dizer: você vai, meu filho, você vai, porque é tarefa minha conduzir você para a igreja. É tarefa, é missão, é compromisso. Eu recebi esse compromisso de Deus. Deus diz que nossos filhos é herança do Senhor. Você foi Deus que nos deu. Herdamos de Deus essa herança. E agora herdamos de Deus para negligenciar. Os filhos desviados não querem mais ir para a igreja, não querem mais participar do reino de Deus. Eles aprenderam o que quando criança? O que foi fixado na mente desses filhos? O que foi fixado? A Bíblia diz que se nós não cuidarmos da nossa família, está lá em 1 Epístola aos Timóteos, capítulo 5, versículo 8. Se nós não cuidarmos da nossa família, nós somos piores do que incrédulos. Para nós lutarmos pela salvação das almas, as primeiras almas estão na nossa casa. Diga: na minha casa. Na minha casa. As primeiras almas estão na nossa casa. Não adianta eu querer ir a Samaria se eu tenho gente aqui na minha casa escravizada, precisando de salvação. Quem está entendendo? Não adianta eu ir a Jerusalém se tem gente aqui na minha casa que está amarrada, que está escravizada, que está na prova do pecado.
Eu preciso edificar a minha casa, mas sobretudo eu preciso mantê-la intacta e também edificada. Diga glória a Deus. É uma grande vergonha para os incrédulos olhar para a casa de um cristão e ver um sai para a igreja e outro sai para o baile funk. Vergonha isso não? Sim. Que foi que esse pai e essa mãe ensinou para esse filho e para essa filha? Que poder e autoridade teve essa mãe e esse pai para com esse filho? Ah, pastor, mas já são maiores de idade, e daí você não deixou de ser pai, nem você deixou de ser mãe. Quem tem? Não deixou. Nós não deixamos de ser pai quando nossos filhos atingiram a maioridade. Não! Continuaremos sendo pai para orar, para instruir e para dizer: meu filho, minha filha, esse caminho é errado. Quem tem? Manter essa casa ali na edificação. O Salmo 128, a Bíblia diz que bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz. Aí o Salmo vai dizendo: feliz é o homem, a mulher, a mãe, que vê seus filhos em volta ali da mesa. E essa mesa não significa só a mesa da alimentação física, a mesa da alimentação espiritual. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Feliz é o pai e a mãe que vê o seu filho juntamente na igreja com ele, adorando a Deus, glorificando, vivendo a mesma fé. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É preço que ele é um pai e a mãe quer pagar. Ah, meu filho já cresceu, ele já entende um pouco. Deixa ele se vir. Ele já é casado, deixa ele tomar rédea da sua vida. Ele não deixou de ser filho, ele não deixou de ser herança do Senhor, ele permanece sendo. Herança Deus deu para que você, para que eu, como pai, tenhamos a responsabilidade de manter ele e ela na palavra. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Orar sem cessar. Não desistir da salvação da nossa família. Não desistir. Grande exemplo, o nosso irmão na fé, Noé. Lutou, até uma hora. Lutou, vou construir um grande barco, vou fazer tudo, mas eu não deixarei que a minha família se perder. Precisamos dessa visão de família. É o nosso maior e melhor patrimônio aqui. Nosso maior bem maior se chama família. Ganhar dinheiro é bom, possuir bens é bom, mas o maior tesouro é a nossa família. Não adianta nós crescermos para uma área, negligenciando outra, e daqui a pouco tem os filhos perdidos. Não adianta. Diga para o seu irmão: não adianta. Não adianta. Precisamos ter equilíbrio. Precisamos entender que a nossa família, Deus nos deu para nós cuidarmos e manter a nossa casa edificada na rocha, que é o Senhor Jesus. Edificada na rocha. Aleluia. Vai vir situações, mas o filho vai dizer: o que meu pai e a minha mãe me ensinou, eu preciso seguir. Diga para o seu irmão: nós temos uma grande responsabilidade. Manter a nossa família no altar de Deus. Grande responsabilidade. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência se estabelece. Mantenha ela ali edificada. Mantenha ela limpa. Mantenha ela pura. Provérbios. Já citei, volta um pouco, versículo do capítulo 22.
versículo 6. Educa, ou em outra versão, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará. E por que estão se desviando? Alguma coisa está acontecendo, alguma deficiência nesse pai e nessa mãe, sim ou não? Sim. Hã? Sim. Me ajuda, igreja? Sim. Alguma deficiência. Se a Bíblia diz ensine, não se desvia, e eles estão se desviando, alguma deficiência está acontecendo nessa criação, nessa instrução, nesse ensinamento. Está acontecendo alguma deficiência. Se a Bíblia diz ensine, não se desvia, e se estão se desviando, alguma deficiência. Esse casal não estão, irmãos, um ajudando o outro e ambos ajudando os filhos. Por que de mãozada, pastor? Porque não adianta a mãe falar, filho, vamos para a igreja, e o pai falar, não deixa o bichinho aí mesmo. Não adianta o pai dizer, filho, vamos para a igreja, e a mãe falar, deixa ela aí mesmo. Deixa ela dar tarefa de parece uma coisa diabólica. Está na hora de ir para a igreja. Não, deixa ela aí porque ela vai fazer a tarefa da escola. Teve tanto tempo para fazer, sim ou não? Deixa ela aí para que ele faça a tarefa da escola. Ou seja, para a igreja, deixa tudo. Ou seja, a pessoa faz tudo para não vir para a igreja, para se ocupar no momento da escola bíblica, no momento do culto, ou seja, no momento onde é para se envolver no reino de Deus, a pessoa deixa o reino de Deus de lado para priorizar aquilo que não vai edificar a criança. E a criança cresce com a convicção que a igreja não é prioridade. Não é prioridade a igreja. Não é prioridade. O pai e a mãe ensinou de forma errada. Educa ou ensina, instrui a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Não sai fora. A palavra foi implantada. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, não lembro agora o capítulo e o versículo, diz inculca a palavra na criança, pelo caminho, em cada sentado, e vai inculcando, e vai ministrando nessa criança, e assim quando ela cresce, não, me ajuda, igreja, não se desviará. Se tem uma demanda gigantesca de filho de quem desviado, é porque o ensinamento foi errado e continua sendo errado. Continua sendo errado. Diga para o seu irmão, Deus vai te pedir. Vai te pedir. Cadê? Eu te dei fulano. Você herdou Cicrano, Beltrano, não está aqui? Deixou se perder? Responsabilidade sua. Fala para o seu irmão bonito para a sua cara. Precisamos lutar com afinco. Herança do Senhor foi Deus que Ele nos deu. Precisamos dar exemplos para os nossos filhos, mostrando para eles que, sobretudo, a prioridade na hora de cultuar é cultuar. A prioridade na hora da escola bíblica, da escolinha dominical, é a escolinha dominical.
sobretudo, o exemplo do lar. O exemplo lá que a criança está ouvindo e vendo tudo, copiando tudo. Primeiro Timóteo, eu até já citei, vamos ler. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Glória a Deus. Vamos ler, porque só citada pode ser que exista algumas interrogações. Primeira carta aos Timóteos, capítulo 5, versículo 8. Essa palavra precisa ser vivida, diga vivida. Por favor, diga Vivida. vida. Praticada, não pode ser só lida ou conhecida. Não adianta nós conhecermos a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, mas não praticada no nosso dia a dia. A palavra do Senhor diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua Família. negou a fé, e é pior do que negou a fé. Feio, senhor não. O pai negligente, a mãe negligente, negou a fé. Negou a fé, está sendo pior do que? Do que? E se eu sou pior do que incrédulo, eu vou ter salvação, igreja? Tem que usar a mente. Nós temos que usar o nosso cérebro. Se eu neguei a minha fé, e se eu sou pior do que incrédulo, eu estou ferrado para a minha vida espiritual eterna. Eu não posso negar a minha fé, ou seja, tudo que eu aprendi de Deus, tudo que eu recebi do meu pai, pelos caminhos do saudoso pastor Benigno, eu implantei nos meus filhos, porque se eu não implantasse nos meus filhos, eu estaria negando a minha fé, tudo que eu recebi de Deus por meio do meu pai, e eu estava sendo hoje também taxado como pior do que o incrédulo. Diga para você, mais forte. Pode puxar o cinto. Pode puxar o cinto. Se segura nessa cadeira. Porque é a palavra de Deus. E Deus, Ele chama, Ele capacita, e Ele coloca ousadia, Ele dá coragem ao ministro para falar o que está na Bíblia e na palavra de Deus. Quem entende? Glória a Deus. Pior do que o incrédulo, negou a fé. Como o esposo sempre fala, está fritinho igual ovo. Precisamos abrir nossos olhos. Meus irmãos, estava falando até com o irmão, não recordo, que durante essa pandemia, inúmeras igrejas fecharam suas portas. Porque pastores continuaram como eunucos, alimentando as ovelhas por meio de live, orientando, meu irmão, minha irmã, faça culto no seu lar, aqueça a sua família, pregue a sua família. Nós não podemos abrir a igreja a uma ordem, a uma determinação, mas a igreja do Senhor precisa se manter aquecida nos seus lares. Aí alguns irmãos acharam que era 10, 15 dias só. Mas foram alguns meses. E só precisou desses alguns meses. Fizeram o primeiro culto na primeira semana, na segunda, na terceira, na quarta, não fizeram mais. E a família foi esfriando, como a pastora Selma falou, a brasa. Na ministração que eu ministrei, não me recordo qual foi o domingo. A brasa foi apagando. Lá em casa eu fiquei assim, ó. E eu e minha esposa, né? Só assim, ó. Vamos abanar. Tiago pega o violão, Tiago insere louvor, insere outro, Tiago essa administração, Tiago, vamos! E eu para o seu irmão, tem que ser assim. Precisamos nos mantermos acesos.
Até hoje existem ainda muitas pessoas com sequelas da pandemia. Inúmeras pessoas. Porque não vigiaram. Entende? O apóstolo João está falando besteira. Não vigiaram. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que ele vem no piscar de olhos. Vem como um ladrão. Ele não vai avisar. Algumas circunstâncias vão acontecer. Os sinais estão se mostrando. E nós precisamos continuar vigiando. E aquecendo a nossa família. Diga, aquecendo a minha família. Aquecendo a minha família. Para eu aquecer a minha família. Isso é fato, eu preciso estar? Aquecido, eu preciso estar quente. É necessário que haja chama em mim para que eu possa também aquecer a minha família. Uma brasa apagada, ela vai acender o quê? Ela vai aquecer o quê? O pai e a mãe precisam estar aquecidos. Para dizer, não filho, vem cá filho. Ah não, fica em casa mesmo. Vai se divertir. Vai para a festa de aniversário. E vai. E nesse vai. Quando você chamar, ele vai dizer, eu não vou mais não. Não tenho mais prazer. A igreja não faz sentido. Quem entende? Desse jeito, meu irmão. Os antepassados, eu já falei aqui. O pai e a mãe só olhavam assim, ó. O pai estava conversando com o irmão e chegar assim, ó, fazer bênção, pai, dá tremo, porque havia temor. Bênção, pai, Deus abençoe, meu filho. Pede a bênção também para o irmão. Bênção, irmão, Deus abençoe. Agora vamos dormir. Os pais de antigamente, eles usavam a disciplina. A Bíblia diz para nós usarmos. Diz ou não? Sim. Disciplina. Não adianta, tem que ser tudo equilibrado. Não adianta dar muito amor, dar carinho, dar isso, mas não ter disciplina. Outra coisa, o pai e a mãe tem que ensinar com os exemplos. Ensinar com os exemplos de tudo. Filho cresceu, mas ele ainda é filho, igreja, ainda é filho, ainda é filha. Já cresceu, já casou, já teve filhos, me deu netos, mas não deixou de ser? Não deixou de ser filho. Vai lá, procura conquistar. Ajuda. Ajuda espiritualmente. Ajuda se for necessário. Porque não deixou de ser filho. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, não se desviará. Se desviou, tem problema. Doença espiritual na família. Quem entende? Quem entende? Doença espiritual na família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que incrédulo. Incrédulo é todo aquele que não acredita em Deus, não segue a Deus, ou seja, está agindo conforme a sua mente. Eu já sei, não quero seguir, é pior do que incrédulo. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Glória a Deus. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais,
além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e o quê? Ajuda a igreja. Minha casa. Serviremos Ao Senhor. Porém, Josué diz: porém, eu e a minha casa serviremos Ao Senhor. Eu até postei semana passada, não recordo o dia, porque estou postando muita coisa, né? Eles não sabem, né? Eu protesto mesmo, contra o mal, contra as trevas, contra o que é errado. Eu protesto mesmo, até porque eu sou um protestante. Sou protestante. Mas eu postei uma frase de um livro que eu estou lendo, que diz assim: é melhor manter a ordem do que depois consertar a desordem. Ou seja, é melhor manter a ordem na nossa casa do que amanhã e gastar com noites e sonos, ser constrangidos, né? Ter que investir muito com advogados para consertar aquilo que se tornou-se desordem. Ou seja, é melhor manter a ordem do que depois consertar a desordem. Mas vamos voltar aqui para a leitura mais uma vez do versículo 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Relendo. Aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga aí para você mesmo, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por favor, mais uma vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não está com força, com ousadia de quem quer ver isso se realizando. Por favor, mais uma vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já teve em algum momento da minha vida que eu fiquei clamando a Deus pelo meu filho mais velho, clamando a Deus: Senhor, não me deixa, Senhor, não me deixa, meu Deus, eu citar esse versículo e a minha casa serviremos ao Senhor. E para a glória de Deus, Deus não permitiu. Meu filho mais velho hoje é aplicado na igreja, no seu ministério, está fazendo um curso que sexta, sábado e domingo ele não sai da igreja. Eu até esqueci, aí falei: meu filho, vamos sábado, eu tenho uma agenda assim. Ele gosta muito de dar comigo, quando podem, porque os filhos é assim, depois que eles começam com seus afazeres, o pai não pode exigir: não, filho, você precisa, vai. Disse: pai, eu estou na igreja. Aí o outro dia eu esqueci: filho, tá, pai, estou na igreja. Filho, pai, estou na igreja. E eu disse: glória a Deus, meu filho, você está na igreja. O pai esqueceu. Ou seja, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele quer que nós vamos ter essa alegria. Essa alegria. Teve uma época também da minha vida que eu não parava em casa. E meu pai chegou e disse: meu filho, você não cansa, meu filho. Eu disse: pai, na época do senhor, o senhor também não cansava, né? O senhor também só via na igreja. Ele já de idade, né? Eu disse: não, pai, nessa época o senhor também. Meu filho, eu esqueci. A força dentro de nós é maior do que o nosso cansaço físico, né? Eu disse: pai. Ou seja, assim, meu irmão, minha irmã, vai acontecer também com você. Você precisa profetizar, você precisa continuar acreditando e declarando e dizendo: a minha família é do Senhor, na minha família ninguém vai se perder, e eu não abro mão da vida dos meus filhos nem das minhas filhas, eles todos serão salvos em nome de Jesus. Glória a Deus. Serão salvos.
está aquecido, diga aquecido. Você está aquecido, inspirado e corrigindo aquilo que errou lá para trás. Não dá tempo para você corrigir, você trazer para perto, te abraçar e dizer: meu filho, minha filha, o caminho é esse. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo para você declarar, como José declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele morreu aos 110 anos, mas feliz, porque ele viu seus filhos e sabia que as suas descendências também estavam debaixo da bênção do Senhor. Diga glória a Deus. Diga para você, irmão, está boa a palavra? Claro que está. Salvação para a família, sim ou não? Sim. Só se você estiver pior do que para lá do que incrédulo. Né? Jesus está, Deus está nos alertando sobre a salvação da nossa família, sobre a salvação da nossa casa. Precisamos agora rever o que está errado, para que nós possamos dizer: a palavra do Senhor se cumpriu na minha vida. Eu ensinei os meus filhos e eles não se desviaram. Digam glória a Deus. É isso que nós precisamos fazer. A palavra pegou em mim, me cortou, então eu preciso me corrigir, sim ou não? Sim. Preciso me corrigir e trazer meus filhos. Não, meus filhos vão vir para o aprisco. Lugar de ovelha é onde? No aprisco. Então vão vir para o aprisco. Saíram, pularam o muro, mas eu vou lá, eu vou atrás. Exemplo esse do nosso bom pastor Jesus Cristo. Foi atrás. Então você está ali como pastor, co-pastor da tua família. Filho saiu, não, você vai atrás. Você traz com muito amor, faz como Jesus, coloca nos ombros, tira os espinhos, sara as feridas e diz: meu filho é de Deus, meu filho é de Deus, minha família é de Deus, meu filho é de Deus, minha filha é de Deus, minha família é de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Fechado, só o Salmo 128. Tem algumas referências, mas a hora já se foi. Salmo 128. Vamos ler. Salmo pequeno, só 6 versículos. Vamos ler todos os versículos. Já concluiremos a ministração. A você que está conosco aí na live, a você que está nos ouvindo, busque edificar sua família, edificar sua casa e, sobretudo, manter ela edificada na rocha, em nome de Jesus. Palavra de Deus diz assim, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e tudo te irá bem. Olha, veja essa frase deste versículo 2 na parte B. Feliz serás e tudo te irá bem. Eu tenho uma família bem com filhos desviados, com filhos desobedientes, com filhos dizendo: não quero nem saber de Deus. Eu tenho como essa família está bem. Isso não faz parte da prosperidade abundante de Deus. Essa igreja já sabe, já entende que prosperidade não é só ter muito dinheiro. Prosperidade é tudo estar conforme a boa vontade de Deus. Versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, onde você está, eles estão. 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Olha que coisa linda. Tu verás os filhos dos teus filhos. Essa bênção do Senhor está lá na casa do pastor, saudoso pastor Benito. Ele viu netos,
bisnetos, partiu com 81 anos. Minha mãe, graças a Deus, ainda está conosco, 87, lúcida, orando, sempre via vídeo, adorando a Deus, fazendo um pouquinho doméstico dela, ou seja, mantendo a brasa acesa. Mantendo a brasa acesa. Aqui, esse salmo, ele nos mostra o homem que teme ao Senhor, por as suas ações, exemplo de vida, os seus filhos estão em sua volta. E em sua volta, agora, seguindo piamente o que o pai e a mãe ensinou. Tem muita coisa aqui, mas eu sou disciplinado e a hora já foi. Vamos orar. Se levanta, por favor. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Feche os seus olhos. Gostaria que toda a igreja fechasse seus olhos. Gostaria que você, meu irmão, minha irmã, você sabe onde você errou, onde você tem errado, mas Deus nos dá a oportunidade de conserto nesta noite. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para a próxima semana o que você pode fazer nesta semana. Então corrija aquilo que é necessário ser corrigido. Corrija em nome de Jesus aquilo que é necessário ser corrigido. Ore, fale com Deus nesse momento. Eu gostaria que você colocasse diante de Deus aí as suas falhas, as suas limitações, onde você tem errado, onde você tem falhado. Coloque diante de Deus como mãe, como pai, como marido, como esposa. Entendemos que nós precisamos andar lado a lado, até porque a Bíblia diz que Deus ele colocou a esposa como aquela companheira idônea, colocou o marido para amar a esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo se entregou pela igreja. É lado a lado, é mão dadas, com objetivo esse, salvar a família, como assim Noé fez para salvar a sua família. Passou maus bocados, investiu pesado naquela grande área. A necessidade, meu irmão e irmã, de lutarmos. Tem momentos que é necessário usar a autoridade. Há uma frase secular que diz que por falta de um grito se perde uma boiada. Por falta de um cuidado. Aí quando a pessoa não imagina, já aconteceu a desgraça, o desastre, o acidente. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite você tem a oportunidade de rever aonde tem errado. Talvez você tenha sido muito liberal para com os filhos. Deixa à vontade. Deixa à vontade que é melhor para eles. É até melhor porque eles não dão trabalho, não vão me procurar, não vão me atrapalhar. Mas não é assim. Nós precisamos de abraçar nossa família, investir tempo neles, clamar a Deus por eles, jejuar por eles, não deixar que eles venham sofrendo amanhã por causa de uma negligência nossa.